Então, olá a todos, aqui é o professor Mário Carboneira com a pergunta: e a meditação? O que é a meditação, certo? Um tema que nós não tratamos nos últimos tempos aqui, mas é um tema muito caro a nós do Instituto e vamos falar dele de novo hoje. O que é a meditação? Então, a questão da meditação só pode ocorrer a partir... e nós estamos falando aqui da meditação cristã, vamos chamar assim, certo? Não é que seja assim, já é uma coisa anterior, certo? Mas para não confundir com meditações transcendentais, seja lá o que for isso, meditações orientais, hindus e de qualquer outro tipo, certo? Taoístas e coisas assim, tá? Não é isso, porque isso aí é meditação sem um tema, sem um tópico a revolver nos nossos pensamentos. Certo? Na verdade, a intenção dessas meditações orientais, até onde eu posso alcançar, é acalmar a mente, é acalmar a produção de pensamentos. Isso aí tem lá o seu fim, mas não é o nosso fim aqui, certo? O que nós queremos aqui é meditar com um tema. O que nós fazemos, mais tipicamente aqui no Ocidente, a nossa tradição de meditação, e aí essa palavra é nossa, tá? É uma coisa que também é importante frisar. Quando nós chamamos de meditação essas práticas orientais, nós estamos pegando uma palavra nossa, que é latina, e aplicando a algo lá do Oriente que tem um termo próprio na língua deles, seja no sânscrito, seja no chinês, mandarim, sei lá o que, ok? Então, não nos confundir. Meditação é isso que nós fazemos aqui. Aquilo que eles fazem lá, e que até pode ter algum equivalente ou algo parecido na nossa tradição aqui, ocidental ou oriental próxima. Então, isso aí que eles fazem lá é meditação, digamos assim, por similaridade de termo, ou por igualdade de termo, porque nós precisamos dar um nome àquilo que eles fazem lá com o nome deles, e o nome mais próximo pareceu ser meditação, tá? Então, o primeiro ponto, gravem isso. Aqui nós meditamos com um tema, e é isso que eu dizia ali no começo. Quando nós vamos meditar aqui, essa meditação tem de partir de algum lugar anterior, ou de uma ação anterior. Não é? Então a meditação não começa por si mesma, aqui para nós. Ela começa em uma atividade anterior. Qual é essa atividade? Se vocês nos seguem, já deve estar surgindo na mente de vocês a palavra. Mas se vocês são seguidores recentes aqui do Instituto, ou se nunca viram nossos vídeos sobre meditação, por qualquer motivo que seja, talvez não tenha surgido nada na mente de vocês. Mas aquilo que deveria surgir, ou que vai agora se imprimir na mente de vocês, é leitura. A meditação precede a leitura. Por isso que nós temos meditação com um tema, tá? E se nós formos olhar até a origem etimológica da palavra meditação, tem algo a ver com meio, médias, certo? Meditar, algo que entra no meio. Então, é um processo intermediário. Em relação ao quê? Intermediário em relação à leitura, em primeiro lugar. Algo que vem depois da leitura, que é intermediário, porque também não acaba em si mesmo. Ele é intermediário, porque pega a leitura, pega aquelas coisas que a leitura nos deu ou nos sugeriu,
faz um processo intermediário, que é a própria meditação, e entrega, idealmente, um resultado, que é outra coisa, que já não é meditação. E vocês que leram o Opúsculo de Hugo de São Vítor, ou viram os nossos vídeos aqui de novo, sabem o que é. Surgiu a palavra aí, não surgiu? Contemplação. O final, o fim do processo. Segundo Hugo de São Vítor, que foi o grande codificador desse processo de estudo, né? É um verdadeiro processo de estudos, certo? Gravem isso. Isso que nós estamos falando aqui, leitura, meditação, contemplação, é um processo de estudos, tá? Uma metodologia, se quiserem, também, certo? Então, um processo, uma operação intermediária, está lá no Opúsculo de Hugo de São Vítor. A segunda operação intermediária, porque termina numa terceira contemplação. Mas o que é então? Bom, é algo que se faz a partir da leitura. Se vocês não lerem nada, não tiverem lido nada, vocês vão conseguir meditar, portanto? O que vocês acham? Né? Pensem aí. Pensa aí, tu que me escutas. Né? Olha, isso depende do que é a meditação, e nós ainda não dissemos. Eu ainda não disse o que é, certo? Mas vocês podem conjecturar. Parece que não, porque se a leitura vem antes, na descrição do Hugo de São Vítor, do processo todo, parece que não, certo? Então, é preciso ler antes alguma coisa, senão não tem como meditar. Não é isso, certo, pessoal? Por quê? Há 2 motivos, pelo menos, porque não é isso. O ideal é que se leia algo antes, tá? Mas a questão é a seguinte: nós lemos para ter pensamentos, para encher a nossa mente de pensamentos. E não apenas pensamentos, mas pensamentos vindos de uma fonte boa, de uma boa fonte, de um pensador cujos pensamentos, cujas meditações, cujas reflexões sobreviveram ao teste do tempo e, portanto, são relevantes, mostraram-se relevantes para os homens em geral ou para um povo específico, certo? É para encher a mente de pensamentos que nós lemos, tá? Vocês entendem? Agora, nós não temos nenhum pensamento na mente se nós não lemos? Temos. Claro que temos. Né? Geralmente são pensamentos erráticos, que vão e vêm ao sabor daquilo que nós estamos olhando, seja com atenção, seja sem ela, ou com algo que a lembrança, que a memória sugeriu por qualquer motivo que seja. Muitas vezes nós nem sabemos o porquê, nos vem o pensamento. Então, é por isso que a leitura vem antes, certo, pessoal? É porque é para que nós não meditemos, nós não coloquemos o aparelho meditativo, digamos assim, o processo meditativo em ação, em cima de um material, que seriam os pensamentos, ruins, né? De má qualidade, ou erráticos, ou vagos, ou qualquer coisa assim. Não. Nós lemos para encher a mente de bons pensamentos, de pensamentos concatenados, justamente por quê? Porque num livro, num texto escrito, é mais fácil organizar os pensamentos, se vocês já pensaram a respeito, é óbvio, não é? Mais fácil colocar os pensamentos numa ordem coerente, e se tiver ruim, o escritor vai lá e apaga e escreve de novo, muda todo o texto, recomeça o texto do início, e assim vai até ficar uma coisa decente para a leitura, tá? Então é por isso que nós lemos antes de meditar, em geral. Agora, uma pessoa que já leu muito, que guardou muita coisa na memória, e aí é o segundo caso em que não necessariamente nós precisamos ler antes de meditar,
mas é a pessoa que leu muito, que leu com atenção, que gravou na memória muitos bons pensamentos ou objetos de reflexão, certo? Boas ideias, ideias ricas, imagens sugestivas, tudo isso pode ser meditado. Aquele que já tem isso na sua memória pode ativar a meditação pela rememoração dessas coisas, né? Parece meio claro, me parece meio claro, acredito que vocês pensam assim. Qualquer dúvida vocês colocam aí nos comentários, né, pessoal? Isso é até uma coisa que eu posso mencionar de passagem aqui. Nós recebemos muitos comentários em nossos vídeos, mas poucos com perguntas, né? Por que será? O pessoal gosta ou de elogiar, às vezes de xingar muito eventualmente, às vezes fazer uma observaçãozinha aqui sobre a experiência que teve dos estudos, mas fazer uma pergunta mesmo relativa ao conteúdo é difícil, tá? Isso pode ser um sinal de que o pessoal ainda não está prestando bem atenção ao conteúdo, que geralmente surgem dúvidas, tá? A não ser que o conteúdo seja mais fácil, mastigado ou seja muito bem explicado, né? Então, assim, para quem está iniciando, é bom ler antes um bom texto, um texto decente, um texto de um bom autor, um texto bem escrito, e depois, aí se começa a meditar. Mas o que raios é essa meditação? E, bom, a meditação só pode ser uma coisa. Vocês pararem para pensar ou para meditar. Vocês podem meditar sobre a meditação, obviamente, a partir do que eu estou dizendo aqui, por exemplo. Porque isso que eu estou dizendo aqui é um texto, também é um discurso. Então vocês podem pegar algo que está gravado, uma fala de um professor gravada e meditar sobre aquilo. Especialmente se vocês gravaram, guardaram bem na memória aquilo que foi dito, tá? Mas o que é a meditação aí então? Bom, se nós enchemos já a mente de pensamentos, vocês estão acompanhando até aí, a mente está cheia de pensamentos. Isso é o conhecimento? Vocês já têm um conhecimento? Vocês leram um livro inteiro da Metafísica de Aristóteles. Vocês estão cheios de pensamentos de Aristóteles sobre metafísica na cabeça. E vocês já sabem metafísica? Não. Vocês sabem muito bem que não é assim. Ou, se não sabem, se nunca tiveram essa experiência, tentem ler a Metafísica de Aristóteles. Vocês podem ali acompanhar a progressão do discurso, entender as palavras, não ter grandes dificuldades em entender aquela palavra. Pode olhar no dicionário uma ou outra, podem consultar até um dicionário filosófico para ver termos técnicos de filosofia aristotélica, como substância, acidente, essência, forma e matéria. Podem fazer tudo isso, entender essas coisas assim, no nível textual, e mesmo assim vocês terão entendido a metafísica? Não, porque falta algo. E o que é que falta? E é esse algo que a meditação provê. E é justamente vocês pegarem os pensamentos e compararem com a experiência de vocês. Então, o Sr. Aristóteles diz: todo homem deseja naturalmente o conhecimento. Que é a primeira frase, assim. Nós podemos parar nessa frase aí da metafísica e ficar anos, talvez não anos, mas alguns meses ponderando, meditando, refletindo sobre isso. E vai render, certo? Então, assim, aí vocês entenderam cada uma das palavras dessa frase. Ainda assim, vocês sabem se isso é verdade? Esse conhecimento se tornou parte, vocês têm segurança disso? Não, porque aquilo é uma provocação, para usar um termo moderno, certo? Qualquer frase ali de um texto é uma provocação para que vocês reflitam. É assim mesmo? Vocês não podem simplesmente aceitar. O Aristóteles disse: todo homem deseja o conhecimento. Então é isso. Eu vou só repetir essa frase ad eterno para os outros.
Não, vocês têm que parar e olhar, refletir na mente de vocês. É assim, na minha memória. Será que a minha memória das experiências que eu tive com os homens, com os seres humanos, são o sujeito dessa frase do Aristóteles, será que a minha memória que eu tenho dos seres humanos corrobora a frase do Aristóteles? Eu sempre vi seres humanos que desejassem o conhecimento? Ou eu conheci alguns que não desejaram? Porque se eu conheci alguns que não desejaram, e o que significa desejar o conhecimento, certo? Deixa eu tentar meditar só nisso, desejar o conhecimento. É desejar o conhecimento da metafísica que ele está falando? Talvez não seja isso, tá? Mas desejaram algum tipo de conhecimento, por idiota que seja, ou por inconsequente que seja, mas desejaram. Talvez aí seja isso que o Aristóteles estivesse pensando, certo? Mas e se ouvia alguém que se recusava frontalmente a obter qualquer conhecimento, a frase do Aristóteles está invalidada, porque ela está dizendo: todos os homens desejam naturalmente o conhecimento. Então, e o Aristóteles vai lá e diz isso com toda confiança, de modo categórico, como se diz em lógica. É isso, todos os homens desejam conhecimento. Ponto. E ele sabe, o Aristóteles é o codificador da lógica também. Ele sabe que se houver um exemplo em contrário numa afirmativa universal dessas, a afirmativa caiu por terra. Ela automaticamente vai se transformar em: alguns homens desejam conhecimento. Ou a maioria dos homens desejam conhecimento, mas não todos. Então aí vocês veem como na meditação também já entrou aqui elementos de lógica para analisar a frase, certo? Elementos de memória para vocês perceberem se na vida de vocês aquela frase faz sentido ou não, certo? E aí convém também um pouco assim, pessoal, ter alguma cautela, é claro. O Aristóteles disse: todo homem deseja naturalmente conhecimento. E eu tenho 17 anos, vamos dizer, que eu seja um estudante de 17 anos. No fundo, eu não tenho bagagem de vida para avaliar esta afirmativa. Eu tenho que guardá-la comigo, porque é uma afirmativa de Aristóteles, um dos maiores pensadores do gênero humano, ponto. Tá? Mas eu, no alto dos meus 17 anos, não tenho cabedal, como diz aí, ou não tenho bagagem de vida, não é nem filosófico, não é nem leitura, é bagagem de vida para saber se é isso, para ter maturado as minhas memórias e investigado nas minhas memórias se é isso que eu verifico ou não, certo? E depois tem toda a argumentação que o Aristóteles vai fazer em seguida a respeito dessa afirmativa, tá? Então também nós temos que levar em conta a argumentação. Até então eu só estava tentando refletir na frase em si, que também é possível, mas o Aristóteles traz argumentações, provas, certo? Para que nós nos sintamos mais seguros em aceitar essa premissa inicial da metafísica. Então é isso, pessoal. Se vocês puderem ver como não é só ler, mas requer leitura, a meditação pega a frase lida, né? E por isso é tão importante ler bons autores, boas obras, grandes autores, grandes obras, porque de que adianta eu encher a minha cabeça com pequenos pensamentos, pequenos autores? Tá? O espaço da memória é limitado. Então, eu peguei a afirmativa lida, pode, às vezes, quando nós somos já mais maduros, enquanto leitores e pensadores, nós podemos ter uma intuição e pegar a nossa própria intuição para meditar e ver se é isso aí mesmo, porque às vezes nós temos uma intuição do nada e não dá para simplesmente aceitar, embora ela possa nos parecer muito verdadeira no momento, tá? Mas nós pegamos uma frase, um conjunto de frases, um texto, um capítulo de um livro e nós revolvemos aí
né, utilizando as ferramentas que nós temos na mente, essa frase, esse texto, esse discurso, para ver se ele faz sentido para nós, sim, porque nós temos que nós mesmos averiguarmos a veracidade das coisas que lemos, certo? Então, por isso que nós temos que ter as ferramentas da gramática, as ferramentas da retórica, as ferramentas da lógica dialética. É por isso que nós temos que ter, porque na hora de meditar nós vamos lançar mão de todas as ferramentas que nós temos. Sem ferramentas para meditar, na hora da meditação, nossa meditação vai ser muito pobre, se é que ela vai começar. Se a nossa formação for muito ruim, nós não temos nem capacidade de começar uma meditação, certo? Não temos nem capacidade de atinar que isso existe, que esse processo existe. Esse processo de pegar um texto, um discurso, revirá-lo, de alguma forma mastigá-lo, engoli-lo, ruminar. Essa era uma metáfora que se usava para a meditação, tá? Não estou inventando nada aqui. Então, era uma metáfora da vaca, né, dos ruminativos, dos animais que ruminam, certo? Então, também é uma metáfora, ou a metáfora das ferramentas, de trabalhar esse material lido ou pensado, certo? Então, é isso que é a meditação, tá, pessoal? Então, eu falo aqui, e vocês podem ter tido uma noção boa do que é, mais clara do que é a meditação. Sim, mas, de novo, não é que vocês a partir disso vão conseguir meditar bem. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender de se vocês têm as ferramentas ou não. Essas ferramentas nós recebemos da educação, especialmente daquelas disciplinas que nós aqui enfatizamos tanto. As do trivium, gramática, retórica e lógica, obviamente, e as do quadrivium, certo? Vocês já devem estar alguns cansados de ouvir, né? Aritmética, geometria, música e astronomia. Essas aí também entram na meditação, mas de um outro meio, não na hora de analisar o discurso, mas na hora de refletir na realidade, certo? E ver se existe uma harmonia entre aquilo que nós estamos estudando e esse corpo de conhecimentos que é o quadrivium, tá? É todo um outro processo, tanto mais complicado, tá? Mas faz parte também do estudo. Então é isso. Gostaria de pedir que aqueles que acharem esse conteúdo relevante, curtam e compartilhem, por favor, para que alcancem mais pessoas. Há pessoas que precisam ouvir esse conteúdo, né? Se foi bom e útil para vocês, pode ser para outros, certo? Até mais.